tudo bem com todos? Estou aqui para postar mais um vídeo, um assunto bem legal. Os nossos assuntos aqui a gente sempre procura, eu aqui no canal, me colocar numa posição de fora de todos os sistemas religiosos, para com liberdade poder estudar, avaliar, interpretar e trazer informações dos vários segmentos pertinentes à verdade, pertinente ao universo, pertinente ao Criador de mim, de você e aquele Deus, aquele ser, aquela energia, aquele poder, aquela força, dê o nome que você bem entender. Ele que não tem nome e ele que é. Não tem outra definição para a gente usar para aquele que criou o universo, ok? Então, uma vez eu fui ministrar para uma galera aí, eu fiz uma brincadeira, né? E eu iniciei a ministração para o pessoal, falando o seguinte: bom, hoje nós vamos falar que Deus não existe, né? Aí todo mundo parou e falou: vamos embora, né? Então é legal, falei, peraí, vou concluir, não terminei, tá? Se você pegar o dicionário, alguma coisa que exista, um dia alguém teve que criar. Então a pergunta que eu faço para você é: quem criou Deus? Ninguém. Então ele não existe, ele é. Percebeu a diferença? Quando a gente caminha nesse entendimento, a gente consegue estudar, a gente consegue botar o pezinho numa realidade que é. Então, quando a gente faz vídeo, é tentando entender quem é o eu sou, como funciona o seu reino, o seu governo, o universo e tudo o que ele fez. Com a nossa mente bem limitada, bem pequena, a gente tenta desviar da influência humana que contaminou a verdade. Legal isso, né? Desde a criação do universo e do mundo, sempre o homem achou alguma coisa, né? E esse achismo criou as ideologias humanas. Então a gente tenta desviar dos achismos e buscar a verdade do Criador. Para fazer isso, a gente tem que sair fora da caixa. Você tem que sair fora do segmento que você de repente pertence, que um dia alguém achou alguma coisa, né? Compilou aquilo num livro e toda a comunidade segue aquilo. Continue aí, não é para você sair não, tá? É que você também tem que entender o que os outros acharam, se você quer estudar. Se você não tem interesse de estudar e adquirir conhecimento, fica dentro da caixa aí, não tem problema, tá? Mas se você quer estudar com respeito a todas as ideologias, seja bem-vindo, esse é o nosso objetivo, tá? O vídeo que eu quero fazer hoje é sobre o nosso canal. Ele gosta muito e entende que tem algo que move o mundo espiritual, que é o shofar, tá? Então a gente toca sempre o shofar e a gente busca inspiração no toque do shofar para receber desse universo instruções. E a gente, dentro daquilo que a gente entende, a gente busca estudar junto com vocês, sem ninguém ter pretensão de ser o dono da verdade, ok? Então o questionamento da semana outros vídeos você dá uma passeada aí, fala muito sobre shofar. Shofar entrou dentro dos segmentos religiosos com muita força, dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, no judaísmo, né?
Então, a gente vai falar do som, né, que move o mundo espiritual. E a pergunta que não quer calar, obviamente, toda instrução do uso do shofar a gente vai encontrar na Torá, né? A gente vai encontrar na Torá instruções, a lei de Moisés, o livro que é ensinado dentro desse formato pela comunidade judaica. E a pergunta que vem é se para eu tocar o shofar eu preciso me converter ao judaísmo ou eu preciso estudar judaísmo, ok? Então vou responder essas duas perguntas dentro do quê? De um universo neutro. Eu vou sair da caixa do sistema judaico, eu vou sair do cristianismo, eu vou sair do espiritismo, eu vou sair dentro das denominações, das ideologias religiosas e vou me colocar num local neutro, ok? Para ali poder estudar o shofar, o som do shofar, move o mundo espiritual, e de fora eu vou tentar avaliar o que está acontecendo com esse cenário profético do uso do shofar. Legal? Então, respondendo as duas perguntas, preciso me converter ao judaísmo e preciso estudar judaísmo. São duas coisas diferentes, tá? Pessoal, falar de conversão ao judaísmo é extremamente complicado, tá? Quero me converter ao judaísmo. Você cristão, né, que tá lá, quero me converter ao judaísmo, sai isso da sua boca, porque você não tem a mínima ideia do que é se converter ao judaísmo, ok? Então, eu vou dar uma pinceladinha rápida que eu não vou falar desse assunto. Conversão tem que ser em Israel, você tem que ficar 5 anos lá, bancar tudo, tá? E você vai ficar sendo avaliado por um conselho de rabinos extremamente rigorosos, que um pelinho fora do lugar eles vão falar, não carimbe e você não se converte, tá? Então, essa é a realidade. Então, se você quer se converter ao judaísmo, dentro de uma configuração que o governo lá de Israel, dos rabinos, que administram e dão o aval para quem quer se converter ou não, extremamente rígido, sai muito caro para você fazer isso, eu já falei nos outros vídeos, tá? E eles só vão dar para você porque assim, você vai ter que ter uma mudança radical de vida, de personalidade, de religião, e a sua alma vai ter que querer isso, né? Então é um contexto aí dentro dos propósitos de cada um, querer passar por tudo isso e ter esta conversão. E para que ter essa conversão? Não vou entrar nesse mérito. Então a pergunta que eu preciso fazer tudo isso para tocar shofar, né? Para eles lá, sim, tá? Para nós, não. Respeito a opinião deles e eles não respeitam a minha opinião porque eles vão falar que eu não posso falar isso, que é só eles que podem tocar. Então eu respeito a opinião deles de pensarem assim, tá? E deixo aqui registrado que eles não respeitam a minha opinião, que não precisa se converter ao judaísmo para tocar o shofar, né? Então são duas coisas distintas aí, né? Então, obviamente, esse vídeo eles não vão gostar, eles não vão aprovar, eles não vão se pudessem deletar de lá, apertar o botãozinho deletar o vídeo, eles iam fazer isso, porque eles não querem nem que eu fale sobre isso, ok? Mas como a gente vive no Brasil, nosso país é livre, cada um pode falar o que acha. Eu tô aqui postando esse vídeo não para falar que eu tô com a razão, sim para estudar o que acontece. Então, em relação à conversão, você vai estudar, você vai ver que é isso, tá? Aí tem a conversão messiânica que não tem nada a ver com isso, que são um conselho de rabinos messiânicos que reconhecem a figura de Jesus, e é tudo diferente, tá? Não tem nada a ver com isso. Então, a conversão messiânica é uma coisa, a conversão ortodoxa é outra coisa. A conversão messiânica é muito parecido com alguém se converte ao evangélico, lá aceita Jesus, levanta a mão e eu quero ele como Senhor, é meio parecido. A messiânica é mais facinho. A ortodoxa não tem jeito e separa aí um caminhão de dinheiro para você se converter ao judaísmo, segundo a tradição ortodoxa, tá? Então, precisa tocar o shofar? Preciso me converter para tocar o shofar? Não. Dentro do meu estudo, dentro da minha proposta de tocar o shofar, eu vou apresentar para você alguns argumentos, você vai fazer
você vai identificar aí se você concorda ou discorda para tocar o chofar. Obviamente, que as instruções para tocar o chofar, deixadas pelo Criador a Moisés, foram compiladas nesse livro que chama Torá. Então tá aqui, Números 10, versículo 9, quando você estiver na tua terra e estiver sendo oprimido, toca o chofar que eu vou te livrar dos teus inimigos, é promessa divina, tá? Então tá aqui no livro, ok? Então a gente entende que isso é uma realidade, sim, ok? Só que, tá? Agora eu vou, já te expliquei que você não precisa se converter, e eu preciso estudar judaísmo para tocar o chofar, e aí agora eu vou querer responder essa pergunta, né? E não é fácil responder essa pergunta, porque a primeira coisa que eu vou perguntar para você é o que é judaísmo, ok? O que é judaísmo, tá? Judaísmo é o quê? É estudar esse segmento religioso, essa ideologia de interpretar e obedecer às leis de Moisés, né? Isso é judaísmo, tá? Então o que acontece? Você vai ler, seguir, interpretar as leis de Moisés. Isso é estudar judaísmo. Quem que pode estudar judaísmo, né? Qualquer pessoa. Eu, o espírita, o budista, o católico, evangélico, né? Qualquer pessoa pode estudar judaísmo da mesma forma que estuda matemática, história, geografia. Então você está estudando e o nosso canal a gente faz isso, a gente estuda, ok? Judaísmo. Uma coisa é estudar, ok? Outra coisa é praticar segundo o Conselho Ortodoxo, que faz a conversão das pessoas, ensinam que você, para pertencer a esse segmento, você precisa praticar aquilo. Então, uma coisa é você se tornar um praticante do judaísmo. Para se tornar um praticante, precisa passar por esse conselho e se converter ao judaísmo segundo as regras rígidas que eu narrei há pouco, tá? Se você não pratica o judaísmo, você só estuda, ok? Aí, segundo eles, você não pode cumprir Shabat, você não pode tocar shofar, você não pode usar talit, você não pode fazer tudo aquilo que está na lei, porque é para eles, tá? Então é isso. Essa é a diferença de estudar, essa é a diferença de praticar, ok? Estudar judaísmo e praticar judaísmo. Para eles, tocar shofar é praticar judaísmo, precisa ser convertido. Quem não é convertido não pode. Uma minoria, 0,02% de pessoas são judeus. Dessa parte você tira quem é praticante, porque outra coisa que a comunidade, principalmente cristã, né, evangélicos, desconhece é que lá em Israel é um grupo só que é religioso. Um monte de judeu são outras coisas. Ok? Então você tem judeu lá que é messiânico, que acredita em Jesus, você tem judeu espírita, você tem judeu budista, você tem judeu de todo lado lá. Então tira da tua cabeça essa formatação que Israel é tudo judeu religioso praticante. Não é segmento, tá? Então, judaísmo é um segmento religioso, uma ideologia religiosa, tá? E no nosso estudo, a gente, com liberdade e com muito respeito, começa agora a estudar, né? Estudar a utilização de um instrumento que move o mundo espiritual, nisso a gente crê, que está no livro, né? Na Torá, mas que também pertence ao que? A outros segmentos religiosos, não com esse nome de shofar, tá? E para a gente estudar o som, eu vou ter que dar uma viajada em outras ideologias religiosas. Então, o que move o mundo espiritual não é
material. É o chifre. Nas instruções está escrito que Deus mandou fazer de chifre, ok? Tá? Mas o que move não é o chifre. Se você pegar o chifre e botar em cima de um altar, se você pegar o chifre, colocar em cima do muro, levar na montanha, o chifre não faz nada. O que faz é o som. E o som não é matéria, né? Não é matéria física, né? Ele tem as ondas e estas ondas viajam e alcançam destinos e elas se ligam a energias espirituais, ok? Então esse é o grande segredo do som e não do instrumento. Então, Nelson, eu posso tocar o chofar se eu não me converti ao judaísmo? Então, o que acontece? Não só o chofar, tá? Eu quero entrar agora no segmento do som. Qualquer ideologia religiosa tem o seu instrumento e o seu som. Em cada ideologia, o som move alguma coisa, sim, tá? Tanto para ajudar quanto para atrapalhar, tá? Isso acontece no mundo físico, isso acontece no mundo espiritual, ok? Vou te dar um exemplo. Você está fazendo um estudo profundo na tua televisão de uma matéria extremamente importante, você está ouvindo aquilo lá e você está se conectando com aquele ensinamento, com aquele conhecimento, independente de que ensinamento que seja, pode ser escola, pode ser religioso, pode ser... Mas você está com a tua energia voltada a absorver aquele conhecimento, você está focado naquilo lá, tá? E você está ouvindo o que está falando. Tá? Se de repente entra uma pessoa no lugar e liga um som no alto volume, a interferência do som anula o som que você estava ouvindo e você passa a não receber aquele conhecimento. Aquele conhecimento que ia chegar até você não chega mais por causa de uma interferência, por causa de um outro som. Isso acontece no mundo físico e também acontece no mundo espiritual. Então o som, ele tem essa propriedade de ligar, de se relacionar com o atributo espiritual. Ele tem essa característica no judaísmo, através do shofar, que está na Torá, no espiritismo, através de instrumentos pertinentes ao conteúdo espírita. No catolicismo, vê o nosso vídeo que a gente fez aqui, os sons que movem o mundo espiritual. O catolicismo tem o sino da igreja. Então, quando toca o sino, a pessoa esteja onde estiver, ela sabe que alguma coisa vai acontecer, ela vai receber informação, ela vai receber conhecimento, se ela for até o sino. Então ela sai da casa dela, ela vai até o sino, e lá embaixo do sino ela vai receber conhecimento e informação pertinente àquele segmento religioso. Num centro de Umbanda, por exemplo, se toca berrante, que não tem nada a ver com chofar. As pessoas confundem muito. Berrante é aquele de boiadeiro, pedacinho de chifre de boi. Isso aqui é antílope. Antílope, pequenininho é carneiro, tá? Feito de antílope. Só pode ser feito de antílope ou carneiro. Berrante só pode ser feito de pedaço de chifre de boi. Não existe berrante feito de outra coisa, ok? Então, dentro de um centro de Umbanda, um centro que recebe a linha dos boiadeiros, eles tocam o berrante para invocar uma energia espiritual, que são o quê? Aquela comunidade espiritual que se denomina boiadeiros. Então, eles vêm e se relacionam com as pessoas que assim os invocam, ok? Segmentos pertinentes a Iemanjá, eles tocam concha, concha de mar. Então você pega a concha, você toca a concha e você invoca aquela energia, né? Você se relaciona com aquela energia que está no mundo astral e aquela energia ouvindo se relaciona com você, ok? Então essa é uma pincelada. E eu não estou falando de instrumento, eu estou falando de som no mundo espiritual, que move o mundo espiritual. Ok? Então acho que deu para você entender isso.
Nelson, eu posso tocar? É perigoso? Existe bênção, existe maldição? Então, o que acontece, pessoal? O que a gente precisa entender? Então, agora eu vou deixar os outros instrumentos. Na verdade, eu vou fazer um paralelo. Vamos lá pegar um instrumento desses que eu falei. Vamos pegar lá o berrante que invoca uma energia espiritual chamada boiadeiro, né? Aí você pega um berrante e você vai lá no determinado ritual e você toca, tá? Aí quando você manipula essa energia se relaciona com você, você fala, te enganei, não era para isso, né? Eu não queria tocar, toquei de brincadeira, toquei brincando. Essa energia ela vai te trazer uma resposta positiva ou uma resposta negativa da sua ação. Você não fez com seriedade. Não estou aqui falando que é para fazer, que não é para fazer, que é verdade, que é mentira, que é certo, que é errado, que invoca, não invoca, que tudo isso é besteira, que tudo isso é coisa certa. Não estou falando nada disso. Ok? Estou falando nada disso. Estou falando que se move, obviamente, para toda a linha de pessoas que estão vendo o vídeo que é espírita, acreditam e a fé deles é voltada nisso e é direito deles fazer isso. Move, chama o boiadeiro, chama as entidades ali através do birimbau, chofar do som, tá? Então atrai, chama, ok? Outro exemplo que eu vou dar para você, você está sentado na tua casa lá vendo televisão e passa o carro da pamonha e você ouve pamonha, pamonha, você ouve, tá? Um som. Vai desencadear uma ação? Você vai levantar do sofá, pegar o dinheiro e ir lá porque você ouviu pamonha. Então estou fazendo uma analogia da ação que você fez porque você ouviu e da ação do mundo espiritual que se alguém ouviu, opa, tá tocando, deixa eu ir lá. Se acontece isso e cada um dentro da sua ideologia atribui se isso acontece ou não. Dei um exemplo dentro do espiritismo, né? Dei um exemplo dentro da igreja católica, toca o sino. Quando toca o sino de uma igreja, aconteceu alguma vez de alguma pessoa levantar do sofá e falar, vamos lá que vai começar a missa? Aconteceu isso? Vamos levantar, vai começar, vamos lá. Aí sai aquele montão de gente e vai para a igreja. Acontece isso? Não. Porque eu ouvi o som. Ok? Aí, dentro do segmento judaico, nós temos instruções na Torá, né, que se você tocar, Números 10, versículo 4, se você tocar retinindo, que tem jeito para tocar, o que é retinindo? Retinindo é isso aqui, ó. Isso é retinindo. Se você tocar retinindo, o grande eu sou, aquele que é, diz que vai fazer menção do teu nome e te livrar dos teus inimigos. Ele disse isso. Então eu toquei retinindo. Então, Nelson, eu preciso conhecer judaísmo, eu preciso conhecer, estudar para saber como tocar. A pergunta que eu vou fazer para você é assim: se você tem um chofar na sua comunidade e você não tocou retinindo, tocou, faz efeito, é a mesma coisa? Deus vai te livrar dos teus inimigos? Tá? Então essa é a questão que você que me perguntou, precisa estudar para tocar? Você vai responder se você precisa estudar para tocar. Se você der um outro toque que move outra coisa que nem eu e nem você sabemos, porque como a gente já teve a resposta que alguma coisa move, se fizer do jeito certo, né? Então tive uma vez uma experiência dentro de uma comunidade que estavam fazendo um teatro e o assunto lá era os seres dentro da ideologia cristã, os seres ruins que vinham perturbar. E enquanto está passando o cenário, o teatro, se tocou o chofar dentro da igreja, né? Qual a intenção? Por que se tocou nessa hora? Moveu alguma coisa? Tá? Então é para você refletir, para você entender se realmente moveu ou se não moveu, tá? Então, eu espero que com estas explicações eu consiga te explicar se você precisa se converter ao judaísmo para tocar o chofar. 2. Se só estudando eu consigo adquirir conhecimento para tocar do jeito certo, ok?
E 3, existe ainda algo a mais, tá? A gente precisa, além de estudar, se aprofundar. Se você já ouviu falar em estudos cabalistas, o que é aquilo? São segredos ocultos, mensagens que através das letras e dos números trazem revelação do Criador e de seu reino para nós, tá? E você estudando estas coisas, você entra num cenário mais profundo, com mais poder, com mais intensidade. E quando a ação é mais poderosa, a reação também é. Então, por isso que eu falei, estudar é algo assim que não tem fim, né? Mexer com o mundo espiritual, a gente precisa estar bem seguro, ter discernimento do que pode e que não pode, que é certo e que é errado, porque você vai concordar comigo que em todos os segmentos, todos, existe rituais, existe ações que podem mover o mundo espiritual para o bem ou para o mal. Isso no judaísmo, no cristianismo, no espiritismo. Vou te dar um exemplo, judaísmo assim, por exemplo, ensinamento daquele pessoal convertido. Olha, se você não é convertido e você cumprir o Shabat, a batata vai assar para o teu lado. Se prepara que você não pode fazer isso. Então já está inserido no ritual religioso que para cumprir Shabat você precisa se converter. Se você não se converter, não faça. Então isso eu estou fazendo uma analogia dentro do sistema do judaísmo, o que pode trazer o bem, o que pode trazer o mal, segundo a avaliação deles, ok? Na igreja cristã, olha, se você não trazer as suas ofertas de 10%, você não vai prosperar. Isso é ensinamento cristão. Se você for verdadeiro com você mesmo, se você frequenta o meio, você tem que falar, não, isso é verdade. Está ensinado que se eu não dizimar, eu não sou abençoado financeiramente. Então, a ação vai te trazer um benefício ou uma maldição de não ser abençoado. Isso é um conteúdo que move o mundo espiritual positivo e negativo. Falei do judaísmo, falei do cristianismo, espiritismo. Olha, eu vou no centro, olha, você vai pegar isso aqui e vai lá e vai fazer isso, isso, isso. Que se você fizer isso, os espíritos vão te ajudar. Aí você fala, não quero. Ou você fala assim, era pra pôr A, eu botei pipoca, era pra pôr pipoca, eu botei galinha, era pra pôr galinha, eu botei água, era pra pôr água, eu pus vela. Você fez tudo errado, e aí? Né? A ação que você fez é diferente do que o sistema solicitou fazer. E a reação, qual vai ser? Não sei, né? Mas você tem a positiva e a negativa. Então, para todos os segmentos, todas as ações, elas têm uma resposta positiva e uma resposta negativa, ok? Então, eu acho que eu consegui responder a tua pergunta se você precisa se converter para tocar o chofar. Eu acho que eu consegui responder a tua pergunta se você precisa estudar para tocar o chofar. Eu acho que eu consegui responder a sua pergunta se você tocar de qualquer jeito sem estudar o que pode acontecer. Então o intuito do vídeo era fazer isso, ok? Esse é o vídeo 1, tá? E eu vou fazer um vídeo 2, que depois você assiste, que aí nós vamos entrar na lei. Deus instituiu para Moisés. Moisés é para o povo judeu e para o convertido. Quem não é judeu e não é convertido vai obedecer à lei? Não, para obedecer à lei eu preciso me converter. E aí a batata vai assar, né? Então eu estou fazendo esse vídeo. Próximo vídeo a gente vai dar continuidade nesse, nós vamos falar da lei. E a lei é só para o judeu, né? A lei é do povo judeu. Só Abraão conhecia a lei, e lá atrás tinha gente que já conhecia. Aí a batata vai assar, tá? Agora, para quem gosta de estudar, e pessoal, tenho muitos amigos rabinos, tenho muitos amigos pastores, tenho muitos amigos espíritas. Meu vídeo é sempre com respeito, ok? Sempre com respeito.
Beleza? Então a gente vai estudar. Agora, o pessoal do lado de lá não vai gostar, né? Se a gente falar A, B ou C. Então, no próximo vídeo, eu vou estar postando sobre de quem é a lei, tá? É do judeu ou é das nações? Então, fica atento que esse vídeo vai ser bem legal. Espero que tenha respondido a tua pergunta. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.